O dia mais belo. O dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, errar. O maior obstáculo, o medo. O maior erro, o abandono. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desânimo. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que traz felicidade, ser útil aos demais. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O pior sentimento, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível, o lar. A rota mais rápida, o caminho certo. A sensação mais agradável, a paz interior. A maior proteção efetiva, o sorriso. O maior remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. As pessoas mais necessárias, os pais. A mais bela de todas as coisas, o amor. Oi, povo Boa, querido, boa tarde. boa tarde. Boa tarde. Então, vamos dar início ao nosso encontro dessa tarde, agradecendo a espiritualidade por esta oportunidade. Então, vamos fazer nossa prece inicial, e não poderia ser de outra forma senão de agradecimento a toda a espiritualidade pela generosidade que nos ampara, que nos assiste em nossas buscas, em nossas tentativas, iluminando sempre os nossos caminhos, clareando os nossos raciocínios, nos convidando sempre às reflexões necessárias para superar as nossas próprias dificuldades, os nossos obstáculos. Então, em nome de nosso Senhor Jesus, damos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, Senhor. Fazendo o convite, quem gostaria de fazer a leitura, capítulo 11, Tecnologia sem Amor. Alguém? Boa tarde, Graça. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Acabamos de fazer a nossa prece e também acabamos de fazer o convite a quem gostaria de fazer a leitura hoje, capítulo 11, Tecnologia sem Amor. Então, vamos nós. Tecnologia sem amor. A exagerada preocupação do homem em favor da saúde física e moral tem-no feito sofisticar a ciência médica, tornando-a inacessível aos que não possuem recursos financeiros ou têm-nos escassos. Graças a tal comportamento, prolonga-se a vida de pacientes terminais, enquanto eles ou seus familiares dispõem de dinheiro para mover especialidades e máquinas ao tempo em que os favorecidos têm seu destino definido pela opinião do médico, encarregado de desligar os aparelhos que lhes mantêm vida vegetativa. Como consequência, o materialismo e o utilitarismo imediatistas, termos da mesma equação da insensibilidade ambiciosa, dominam diversos setores da arte sacerdócio de curar.
Clara ou disfarçadamente, a eutanásia campeia com a anuência ou não de inúmeros pacientes, em alguns casos tornando-se um homicídio premeditado. Considerada legal em alguns países e noutros condenada, converte-se em atitude-solução para quase normal em muitos climas da Terra. Ainda se vive o psiquismo primário do passado, disfarçado em progresso. O avanço tecnológico não tem encontrado equivalência na conquista moral. Muitos médicos jovens, diante de mutilados irreversíveis ou enfermos com funções limitadas, resolvem-se por aplicar-lhes a eutanásia, raciocinando com frieza que se aquele problema fosse com a sua pessoa, gostaria que assim lhe fizesse. Não se dão conta, entretanto, que incontáveis deficientes físicos e mentais estão lutando com todas as forças para continuar vivendo, realizando-se intimamente, não desejando ter a existência física ceifada. Porque a vida somente conhece o lado material, estes apologistas do viver para gozar se exaurirão. E quando tenham o corpo consumido pela morte, despertarão, enfrentando conjunturas que os amargarão por tempo indeterminado, até que a consciência culpada rogue a bênção do esquecimento, numa futura expiação libertadora, vestindo corpos que sofrerão as injunções da indiferença com que agora atuam em relação aos outros. Acompanhando o progresso das mentes, não te descures da elevação moral, vinculante ao amor que possui a chave capaz de resolver os enigmas que a presunção da inteligência ainda não logrou interpretar, avançando no rumo do sumo bem, que é a fonte inexaurível de todas as mercês. Onde te encontres, podes e deves favorecer com frutos de amor aqueles que te cercam. Espero que tenham dado para compreender. Estamos abertos aí a comentários sobre essa tecnologia. Aqui, quando a gente falava aqui, já nessa parte, eu me lembrava, já em outros dias aí das nossas conversas, nossos estudos, quando ele vai falar aqui sobre essa questão do esquecimento, né? Mais uma vez. Aí eu fiquei me lembrando exatamente esse ponto do benefício desses esquecimentos, desse véu do esquecimento, porque quantos irmãos, dentro das suas estruturas morais, psíquicas, que essas criaturas já desenvolvem hoje nessa existência, e que estão em cargos, em funções, né, em que lidam exatamente com essa questão da morte, da vida, como os profissionais que foram citados aqui no texto, né, os médicos. E quando aqui o Joana de Anjos, né, vai nos trazer essa mensagem, que no futuro próximo, quando essas pessoas, esses profissionais deixam a vida física, e no processo reeducacional lá no plano espiritual, tudo isso é a eles cogitado, lembrado, o sofrimento dessas criaturas. Né? Porque muitas vezes, por decisões meramente econômicas, né, muitos hospitais, e aí é uma suposição, que ninguém tem como provar, pelo menos eu, chegam a essa decisão, né, de ligarem esses aparelhos para disponibilizar não só aqueles equipamentos, aquele leito a outros, mas por uma questão
econômico, né? Então, muitos, como o que é citado aqui no exemplo, o médico vai questionar que, se fosse ele, gostaria que aquilo fosse feito, né? Então, quando eu li essa parte aqui, eu me lembrava de nossas conversas anteriormente, que fala exatamente sobre essa questão desse benefício desse esquecimento. O quanto seriam para essas criaturas, para nós, levando-se em conta nossas determinadas circunstâncias de nossas vidas, o sofrimento que isso nos causaria, essas lembranças, né? No entanto, ela vai alertar que virão, ou todos, né, que passam por esse processo, em corpos com suas deficiências, com suas limitações, né, para que possam aprender a desenvolver, a valorizar mais esse sentimento do afeto, do amor, né, da fraternidade. Então, assim, a princípio, foi o que mais me chamou a atenção sobre essa questão. E fiquem à vontade. O título já fala por si, né? O título do estudo já fala por si. Tecnologia sem confiança. Ou sem amor, aliás. Tecnologia sem amor. Sem amor, né? Isso aí já é evidente. Se você falou aí, quantas pessoas não morrem hoje, não deixam de ser atendidas por essa falta de amor? Porque se existe uma classe que é materialista e extremamente apegada a essa questão, não que eu esteja fazendo aqui achando que eu também não seja, mas aqueles que fazem um juramento com hipócritas de salvar vidas, né? E que deixam de salvar vidas por conta, tem todo esse aparato, toda essa tecnologia, né? E não tem a coragem de dar pelo menos um primeiro socorro, enquanto aquela pessoa consegue aí, de repente, uma vaga em um hospital, em um outro leito, em outro local. Isso aí é uma realidade inconteste aí, né? Pessoas que são socorridas para hospitais, muitas vezes deixam de ser atendidas porque não possuem esses recursos. Aí não tem nem o que discutir muito. Infelizmente, isso é uma realidade. Muita tecnologia, muito maquinário que poderia salvar vidas, mas como o dinheiro está em primeiro lugar, infelizmente, essa é a nossa realidade. É por isso que eu particularmente, acho que eu já disse nesse estudo, essa é uma das classes que eu não gosto, não estou generalizando, não as pessoas, mas a classe médica. Eu tenho ojeriza pela classe médica, não todos, claro que existem os bons profissionais, aqueles que são humanos, mas, no meu entender, 99% são mercenários. É interessante que Joana Dias, ela vai comentar aqui, o avanço tecnológico não tem encontrado equivalência na conquista moral, né? Então, a gente vai vendo a aplicação dessa frase aqui, dessa colocação de Joana Dias, não somente nessa área, né, da medicina, mas quantas tecnologias que são hoje desenvolvidas pela criatura humana, porque a essa é dada essa permissão, até mesmo por conta do seu progresso intelectual, porque não haveria sentido no universo esse desenvolvimento intelectual da criatura humana que está no processo evolutivo e ficar limitado ainda ao fogo, né? Isso não seria progresso. Então, hoje, com essa tecnologia que se desenvolve, que o homem tem essa capacidade, é o mau uso que se fazem ainda dessa tecnologia em benefício de poucos. Porque na verdade, quando o título sugere tecnologia sem amor, não é a tecnologia em si, mas é o mau uso que poucos fazem, né, dessa tecnologia, que, se fosse aplicado a muito mais pessoas, certamente iria suavizar, iria diminuir muito o sofrimento das pessoas. Então, o que falta ainda na criatura humana, em nós,
é exatamente essa valorização, esse desenvolvimento dessa questão moral, né? É por isso que ela vai dizer aqui que não acompanha, que essa tecnologia não tem encontrado equivalência na conquista moral. Então você vê muita questão dessa tecnologia que poucas pessoas, ou a sua grande maioria, não tem acesso, né? Outro dia eu vi um vídeo de ela é psicóloga, lá do Goiás, parece, eu não sei agora o nome dela, até acompanho. Ela falava sobre essas questões, e ela falando tipo de exame de sangue, que ela dizia, olha, as pessoas deveriam saber disso. Quando chegasse no médico, a pessoa, o paciente, solicitasse esses exames. Ela destrincha ali tanto tipo de exame de sangue que você fica, sabe, assim, eu digo, meu Deus, e são exames precisos, que vai direto nas questões, exatamente para prevenir. Então, quem tem recursos, quem tem o poder, essas pessoas vão, por isso que a gente se admira. Eita, a pessoa ali, fulano, a gente sempre cita como o Judas, o crucificado, os políticos, aquela pessoa ali vai chegando a 80, 90, 100 anos, porque essas pessoas têm acesso não só ao conhecimento, mas às condições para chegar e fazer determinados exames específicos que vão exatamente prevenir câncer, vão prevenir infarto, vão prevenir todo tipo de enfermidade, diagnosticado pelo exame de sangue. Então, e simplesmente. Né? Veja, aqui para nós normais, pelo menos foi para mim essa minha experiência. Quando eu sofri um infarto, que eu cheguei na UPA, foi logo me correram lá para dentro, fizeram o quê? O tradicional, o eletrocardiograma. Perfeito. Nada. Não deu nada. Foi que a doutora, lá na UPA, disse, seu Paulo, o senhor já está aqui, vamos fazer um exame de sangue? Quer dizer, eu, leigo, normal, não conheço, não sei de nada, ainda até questionei, mas exame de sangue, o eletro não deu nada, vamos fazer? Quando fez o exame de sangue, bota lá para dentro, interna, que o homem infartou e já foram me botando lá dentro de uma cela. Quer dizer, o exame de sangue. Mas, por leigo, para nós, que não tem acesso a essa tecnologia, e tão pouco o despertar desse afeto, dessa solidariedade de muitos profissionais, como Edu disse, com muita propriedade, quer dizer, por sorte, aquela mulher que estava ali, aquela doutora, jovem, ela foi solidária. Ela pediu para fazer o exame de sangue. Porque se fosse outro, eu estava aparentemente normal, e o exame do eletro não deu nada. Né? Então, o que falta, quando a gente vê assim, não é até a questão da tecnologia em si, mas ainda é a posse do egoísmo de poucos que detêm essa tecnologia em proveito, em benefício próprio. Porque você não pode mais admitir hoje, na humanidade, em que a gente está em século XXI, a tecnologia, o desenvolvimento dessa tecnologia na parte dos alimentos, e você ainda assistir pessoas passando fome, porque meia dúzia detém essa condição de produção e determinar para onde vai e quem vai se alimentar. Então, quando se coloca essa tecnologia sem amor, a gente precisa entender, pelo menos é assim que eu tentei traduzir isso aqui, não é a tecnologia que está aí. Veja, nós estamos agora aproveitando essa tecnologia. Mas se continuarmos utilizando essa tecnologia, nós vamos produzir as crianças que estão se matando por conta dessa tecnologia. Porque quem faz o controle, quem produz tudo isso aqui, não tem essa noção, não tem esse amor, ainda não desenvolveu esse senso da moralidade, né? Então, vão aplicar suas imperfeições, utilizando-se dessa tecnologia, que alguém desenvolveu e às vezes desenvolve para o bem, para o bom uso, mas se perde o controle e poucos se utilizam para fazer o mal a muitos, né?
Pois não. Eu, Paulo, o que mais maltrata o ser humano não é nem a ausência da tecnologia, porque às vezes você chega e não tem determinado equipamento para fazer o determinado exame. O que mais maltrata o ser humano é a falta de sensibilidade com a dor daquela pessoa. Eu me recordo, está com 16 anos, a minha filha mais nova hoje vai fazer 16 anos, mas eu nunca esqueci disso. Quando a mulher chegou, eu levei ela para o São Lucas na época, para ganhar, e ela sentindo aquelas dores que antecedem o parto. Tinha um grupo de alunos, acho que uns 6 ou 7 alunos, ela ficou ali na antessala, deitada, esperando a sala cirúrgica ser desocupada, porque já estava com outro atendimento. E nisso eu vi 6 ou 7 alunos do curso de medicina, e dessas 7, uma deu atenção. Ficou lá ao lado da minha ex-esposa, conversando, ajeitando, enfim. E os outros continuaram lá, dando risada, batendo papo. Eu fiquei olhando assim. Aí depois eu cheguei para essa moça e disse: olha, parabéns, você vai ser um excelente médico, você é vocacionada, mas seus colegas vão ser tudo mercenário. Ela ficou calada, claro que ela não ia falar nada. Porque é isso que maltrata as pessoas. Eu trabalhei algum tempo na UPA, aqui em Juazeiro, e o que mais deixava as pessoas indignadas não era a falta de uma tecnologia, de um recurso que pudesse detectar um exame, mas a desatenção, a falta de respeito dessas pessoas, desses ditos profissionais, com essas pessoas que estavam lá. Eu contei, acho que até uma história aqui, da madrugada, estávamos eu e um atendente, porque na madrugada o movimento acalmou, a UPA ficou praticamente vazia, né? Ficou eu, o outro policial foi para o descanso, uma atendente e uma médica que tinha lá, que era médica de criança, né? Eu esqueci o nome, meu Deus. Enfim, chegou um pai com uma criança de uns 12 anos aproximadamente, sentindo falta de ar. Aí a menina disse: eu vou chamar a médica enquanto faz a ficha. Foi lá, chamou a médica e nada dessa médica vinha. E aí veio uma enfermeira, e a enfermeira colocou um aerosol, porque a médica estava demorando, colocou um aerosol para tentar ajudar a criança a respirar, porque a menina estava sentindo falta de ar. Foram lá, chamaram novamente, nada da médica vinha. Aí eu falei para o atendente ao lado: olha, tá vendo aí por que vocês precisam de polícia aqui? Porque os médicos não têm respeito pelo povo, porque se tivesse, não era nem para a gente estar aqui. E eu vou dizer mais: se esse rapaz aqui se revoltar, eu mesmo vou levar ele lá no consultório da médica para ele acordar ela. Não vou fazer nada, porque não justifica não. Porque se fosse uma filha minha, eu já tinha rodado o barraco aqui. Quer dizer, é a insensibilidade humana, não é nem a falta de tecnologia, porque aquela criança estava precisando naquele momento, talvez fosse só um aerosol, uma medicação para aliviar aquele sintoma. Ela não precisava de um exame mais rebuscado, né? Então, o título do texto aí é mais falta de amor. Tecnologia, né, embora seja limitada, bastante limitada, mas apesar de tudo, a gente ainda consegue ter, né, com dificuldade, atrás de um, atrás de outro, demora 2, 3, 4 meses, quando dá tempo, a gente consegue ter acesso. Mas o que de imediato deixa as pessoas indignadas, aquelas que não têm um poder aquisitivo para irem para os médicos, e até aqueles que atendem de forma particular também não têm esse respeito, porque fazem as pessoas ficar esperando 2, 3, 4 horas nas suas clínicas, né? Então, essa falta de sensibilidade, essa falta de amor ao próximo, de sentir, é o que deixa as pessoas mais adoecidas, né? Mais do que elas já estão. Então, às vezes, a criatura vai para o médico com uma doença, volta com 2 ou 3, né? Então, como disse aí, acho que você leu aí, né? A falta de amor, né? Tecnologia a gente tem demais, embora não esteja disponível a todos. Eu desabafo aqui porque eu fico meio indignado. Esse é um tema que me deixa meio indignado, sabe? Quando fala nessa área da classe médica. Eu tenho ojeriza, não vou mentir para vocês. Posso precisar amanhã, como qualquer um pode precisar de um médico, mas eu tenho ojeriza essa classe. Como muitos têm a de policial, e eu entendo, cada um. Eu fui, desde o ano passado, acho que setembro não, outubro, por aí, não consigo lembrar bem, em que a minha pressão estava com síndrome de ascensorista, né? Eu achava que trabalhava no elevador, porque ela subia e descia constantemente, o dia todo, ela mudando, e eu sem sentir absolutamente nenhum desconforto.
E aí vai no cardiologista, mudou minha medicação, e etc e tal. Aí o médico perguntou se eu já tinha me consultado com um cardiovascular. Não, então fui marcar consulta. Ficou para a semana seguinte. Quando estava de saída para ir para a clínica, aí uma mensagem da recepção da clínica dizendo que o médico ia se ausentar porque tinha falecido um parente, ele estava indo para o velório e era em outra cidade. Ficou para a semana seguinte. Fui para lá, esperei horas a fio. O médico chegou finalmente. Quando começa a chamar os pacientes, quem fosse... Assim, aí eu fiz a consulta, foi de boa, tranquila. O que ele marcou para a semana seguinte tinha sido o exame, o Doppler, né? Tipo a ultrassonografia das veias. Aí foi na semana seguinte, ele não pôde atender porque foi para esse velório de um parente. Na outra semana, que eu esperei horas a fio, demorou que só, aí quando chegou, que começou a atender, foi atender primeiro as consultas e o exame ia ser depois. Aí a recepção informou, o aparelho estava com defeito. Volta para casa. Eu só consegui fazer esse exame mês passado. Que eu consegui fazer o exame, glória a Deus, estava tudo bem. E eu esperei tanto para fazer esse exame, não durou 5 minutos, é muito rápido. Mas a espera não foi menos do que 3 horas de espera, lá na clínica. E eu fui eu seria a primeira pessoa a fazer o exame, porque tem as consultas e os exames. Eu era a primeira pessoa a fazer o exame. E aí, finalmente, quando ele chegou, quase 3 horas da tarde, para começar a atender, aí o horário previsto para eu chegar lá era de meio-dia, né? Eu tinha que estar lá a partir de meio-dia. Cheguei meio-dia em ponto. E ele veio atender quase 3 horas da tarde. E daí, aí eu disse, se eu soubesse que ia demorar tanto, eu tinha ido almoçar, né? Eu soltei lá as minhas farpas. Eu estou aqui desde meio-dia, eu tinha ido almoçar. Aí ele disse, a mesma coisa que está acontecendo comigo. Eu atendo em várias clínicas, além da minha particular. Atendo em hospitais, aqui e no Crato. Então, eu estou aqui também com o meu café da manhã, o que ele me disse. Aí eu já recolhi as garras, né? Porque não adiantava me reclamar diante desse depoimento dele. Eu vi uma vez, aí até aí você entende, porque como professora eu entendo. Muita gente diz, feliz daquele professor que consegue lotar numa única escola sua quantidade de aula, certo? Porque o que eu tinha de colegas professores que, para completar a carga horária dele, eles dão aula em 2, 3 escolas, certo? Para poder completar a sua carga horária. Então, ele sai correndo de uma escola para outra para dar essa aula, para que ele consiga completar a carga horária dele. Então, quando o médico falou isso, eu me identifiquei, porque eu, graças a Deus, sempre fiquei numa mesma escola, principalmente aqui, desde que eu comecei a trabalhar, sempre fiquei numa mesma escola, sem precisar correr de uma para outra para completar a minha carga horária, consegui fechar tudo numa escola só. Mas eu vi a situação dos meus amigos professores, que se obrigaram a comprar um carro, porque se fosse depender, naquela época não tinha Uber, como a gente tem hoje, tudo era táxi, muito caro. Então, eles, para se deslocar, muitas vezes, para outra cidade, para completar a carga horária dele em outra cidade, se obrigaram a comprar um carro para poder eles mesmos
se deslocar sem se atrasar e não aguentar as consequências da direção da escola. Mas uma coisa que me deixou bem chateada e aborrecida foi com uma reportagem que eu vi, de que tem planos de saúde que, de uma certa forma, eu não vou dizer bem que proíbe, mas que acaba sendo uma proibição dos médicos não solicitarem exames, porque onera muito para aquela empresa, né, para aquele plano de saúde. Para o mais tardar possível pedir exame. Os exames mais simples são liberados, sim. Mas esses que Paulo falou aí, que se dá para detectar com bastante antecedência a predisposição para doenças mais graves, os médicos são meio que impedidos de solicitar, a menos que o paciente, conhecedor do seu direito, faça esse pedido. Olha, eu quero esse exame e tal. Mas para o médico jamais indicar. Porque aí ele seria sancionado aí, ia ter um castiguinho ali para ele, tinha um babadozinho assim numa reportagem que eu vi. Agora, eles têm uma cota para esses exames, então eles, sabe, tem que selecionar. Pois é. A menina lá diz, né, esse vídeo. Pois é, isso eu tinha visto no Instagram, foi bem no auge do que aconteceu com a morte do filho do palhaço, né? Eu esqueci o nome do palhaço agora. O filhinho dele tivesse feito os exames em tempo, teria se descoberto essa situação. A minha sobrinha neta, chorando direto, febre altíssima de 40 graus, não tinha nada na garganta, né? Não era... Aí vai para o hospital da Apivida e faz... Só a médica fica lá, deixa a observação, só dando antibiótico, baixa a febre, manda para casa, pouca febre e volta, sem que fosse feita uma investigação. Está entendendo? Depois, quando a menina estava, aí a minha sobrinha, a mãe dela, incorporou o tia Godva que rodou a baiana lá na recepção, foi que foram finalmente fazer exames, descobriram que a menina estava com a virose de pé, mão, boca, né? Principalmente na garganta. A mãozinha ferida, os pés também, a menina só tem 2 anos. É o estresse, que bexiga de estresse, a menina estava com a virose, mas esperou complicar muito para poder tomar uma ação mais efetiva. Então, de fato, a tecnologia que tem, ela é aplicada sem amor. E é com amor ao dinheiro. Falta falou em falta de amor, falou em plano de saúde. Né? Aí é que você vê. Olha, e plano de saúde só existe, sabe por quê? Porque nós somos extremamente indisciplinados financeiramente. Eu digo sempre isso. Porque eu não sei quanto está um plano de saúde hoje, que eu não tenho nem quero, sabe? Eu prefiro correr para o Bradesco, me lascar num empréstimo para fazer um exame do que pagar plano de saúde. Porque os atendimentos se engana quem acha que tem plano de saúde, está resguardado. Tá, não, eu já ia dizer uma coisa aqui. Porque até os médicos que eles contratam são esses médicos que estão iniciando a carreira, que eles pagam mais barato, porque médico renomado não quer trabalhar com plano de saúde porque ganha pouco. Então, eles colocam essa garotada que está chegando aí, até a qualificação dos médicos, ela está abaixo, né? Então, se tu paga 200, 300 reais um plano de saúde e tu tem disciplina financeira, tu coloca nesse dinheiro e guardando, se tu tivesse a disciplina de guardar esse dinheiro, na hora que tu tiver uma necessidade, que tu for num médico, tu chegar com o dinheiro e o outro chegar com uma carteirinha do plano de saúde, você é atendido na frente. E o que está no plano de saúde vai atender se tiver vaga. Por isso que eu também nunca quis saber de plano de saúde, né? Porque onde tem dinheiro é o que pesa, né? Ah, não tem vaga, ligue agora para uma clínica e procure um atendimento com um plano de saúde, vão te dar uma data para daqui a 1 mês ou 2. Agora chegue com dinheiro para pagar a consulta, que eles
aparece a vaguinha ali na hora. Por quê? Porque sempre tudo gira em torno dessa questão do dinheiro, né? Infelizmente, essa é a realidade, né? Enfim, tecnologia não nos falta. Eu fiz a adesão ao ISEC, né, descontado 300 e poucos reais do meu salário, Eu não mas fiz. fizeste também? Quero Mas, não, não quero não, que eu estou te falando. Eu prefiro ir tá. para o Bradesco fazer um empréstimo, me lascar no empréstimo lá do que pagar um plano desse. Porque na hora que eu precisar, que eu chegar com o dinheiro, se eu chegar com o dinheiro lá na sua frente, Governor, eu sou atendido, deixo você esperando, com isso com tudo lá. Por É isso que eu não verdade. quero. Entendeu? Pois O é, que vale é a poiva na hora ali. Se você tiver, exatamente. entendeu? Mas Entendeu? eu sempre dou graças, né? Em tudo eu dou graças. Eu estou fazendo acompanhamento com psicóloga pelo ISEC, fiz todos os exames ginecológicos e de prevenção do câncer pelo ISEC, exames laboratoriais, estou com uma dermatologista. Então, né, por enquanto tem dado certo, por honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Também essa questão do médico, do cardiovascular e tudo mais, foi tudo pelo ISEC. Mas que eu não, assim, eu tenho o plano funerário, né, da Afago, que me dá direito a desconto nas consultas antes do ISEC. Então, a clínica Amor Saúde, que as consultas são mais em conta, então eu me viro para eu sair correndo para tudo quanto é lado. Eu só não vou guardar a doença. Eu não guardo nem dinheiro, imagina a doença. E é isso. Mas é bem complicado mesmo, bem complicado. Cadê a especialista em saúde aí, que é Graça? Vai, Graça. Graça está muito caladinha esses dias. Eita, é porque é um desafio o estudo no horário de meio-dia, é só para quem tem coragem. Mas, assim, o que vocês falaram aí é tudo certo em relação à saúde. Eu mesmo passei 25 anos no pronto-socorro, tudo que vocês disseram aí, eu já presenciei. Pessoas chegando, passando mal e o médico sumir, confusão, tudo. E a mudança, né, de postura do médico quando eu presenciei essa situação, eu nunca esqueci, porque tem uma médica que é assim, quando é um SUS, ela atende de uma forma. No mesmo tempo, quando é um particular, ela já muda a postura dela. Então, assim, isso é real, né? A gente vivencia todo dia, principalmente quem está em um hospital. E como foi no estudo aí, eu me lembrando que Joana Bianchi fala, né, em relação a tecnologia e a falta de amor, né? E assim, eu vejo que tudo é do jeito que Deus quer, tudo é o momento dele, não adianta. Porque eu me lembrando, né, do meu sobrinho, que os médicos já estavam prontos para abrir um protocolo no outro dia, porque disse que ele não tinha mais como, praticamente tinha morrido. E quando abre o protocolo, é para dizer assim, pronto, tem 12 horas, e aí a gente já decreta a morte e retira os aparelhos e tudo. 6 horas, no mínimo, né? E a gente já estava tudo esperando para outro dia essa situação. E aí Deus disse, não vai fazer isso. Aí o Espírito disse assim, não, é como se o Espírito dissesse, nem precisa, eu vou sair antes. E a partir antes de abrir o protocolo, ele já constatou, teve o óbito, deu uma parada e pronto, a médica não conseguiu. Então, assim, tudo é no momento certo. E tem uma situação também, né, que eu até vi, uma reportagem de Haroldo Dutra, dizendo que as pessoas se aproveitam, daí onde entra a falta de amor, se aproveita da tecnologia e não tem nada de amor nem pelos pais, porque tem um médico, o que ele fez? Os pais idosos, e ele pegou, arrumou a situação, fez eles assinar, a família toda assinar para o suicídio assistido, né? Porque a gente sabe que tem essa questão da eutanásia, que os médicos, em conjunto com a família, a autorização, desligam os aparelhos, mas tem a situação que a pessoa nem está doente, só porque está idosa, ou então porque tem uma situação irreversível, sem ser doença, e simplesmente opta para aproveitar essa tecnologia e cometer o suicídio assistido, que está em alta nos Estados Unidos.
os países que aceitam e que apoiam isso. Então, o que esse médico fez? Ele disse, não, meus pais já estão idosos. O primeiro foi o pai, que disse que queria morrer. Então, eu concordo com ele vai assinar, e foi lá. E a mãe disse assim, aí disse, agora é minha mãe, vai. Aí foi primeiro o pai, depois foi a mãe. Assinou, preencheu uma ficha como se fosse do internamento, que é assim, o suicídio assistido, você vai, preenche a ficha, e a fila é grande, viu? Tem muita gente querendo entrar na fila. Aí preencheu e os pais dele, e ele decretou ali, pronto, tal dia, tal hora, a gente vai, aplica a injeção, né, letal e morre. Isso acontece muito nos Estados Unidos e tem outros países também. E as próprias pessoas, que nem tem um que rico, né, mas já, como já estava idoso, não queria mais viver. Tinha tudo. E foi lá e fez a ficha para morrer. Ou seja, quando é uma situação de doença, a gente, não é que a gente entende, algumas pessoas aceitam e tudo, pronto, desliga os aparelhos, não tem mais como sobreviver e tudo. É um sofrimento, eles acham que é um sofrimento. E quando não é doença nenhuma, só porque é velhice, ou então porque a pessoa simplesmente não quer mais viver, desistiu, aí uns se atiram de uma ponte, mas outros vão lá e dizem, não, eu quero tudo legalizado, aproveitar a tecnologia. Então, eu quero legalizado, preenche uma ficha, vai lá, eu acho isso um absurdo, mas existe, preenche a ficha, todo mundo direitinho, a família toda se despede, eu acho que até uma festa de despedida, aí está ali marcada, o médico vem, toda a equipe vem, aplica ali a injeção, acabou. Então, assim, eu acho que aí não está falta de amor, tanto da pessoa, como também da família, porque esse médico, né, na área de saúde, por isso que é isso, eu concordo com ele também, é médico, e tudo optou por matar os pais, porque os pais, não é matar, né, entre aspas, os pais queriam e ele autorizou, a família todo dia fez isso. Então, não esperou pela velhice. Então, assim, eu acho que a gente aproveitar a tecnologia, que poderia ser para, eu acredito bem, e faz para um suicídio, né? Então, como é que fica esses espíritos que não esperaram o término do fluido para poder terminar sua existência? Então, esse caso que eu contei primeiro do meu sobrinho, é como se disse assim, não, se você tem o fluido, que era no sábado, ele desencarnou 7 horas da manhã do domingo. Então, disse assim, não, no sábado vai terminar, né, seu fluido até de manhã. A médica disse que tentou, fez uma medicação para tentar ver se ele esperava até a mãe chegar no domingo de manhã. Eu fui a última pessoa que foi visitar ele no sábado, porque ninguém queria mais. Ei, vai tu, ficou todo mundo. Não, findou sobrando para mim, eu digo, eu vou. Aí eu fui. Mas eu já tinha percebido pelos parâmetros lá, nos aparelhos, que ele já estava, não tem aquele restinho de fôlego só. Eu digo, não, aí eu disse até a meu menino. Eu acho que ele não espera abrir o protocolo amanhã. E foi dito e feito. Aí a médica disse que ainda tentou, mas aí, é assim, tudo no tempo de Deus. O que é que eu quero dizer com essas duas histórias? Que às vezes a gente não espera, mas Deus é quem determina o momento. Então Deus disse, não vai ser agora, não vou esperar nem protocolo, nem nada para que os médicos desliguem. Então, a gente tem que esperar. Ô, Graça, Então, achar aí uma falta de amor, né? Oi. esse episódio foi no hospital público? Foi no hospital público. Não, o caso do meu sobrinho foi aqui no hospital público, mas esse caso do suicídio assistido, ele está acontecendo nos Estados Unidos, já Não sei. Não é nada ilegal. Eu sei, eu estou falando aqui desse caso aí, do protocolo que vai sendo aberto pelo hospital, porque a tecnologia, Sim. muitas vezes, a tecnologia é usada com esse fim também, porque olha só, se seu sobrinho estivesse no hospital particular, tenha certeza que até hoje, o dia de hoje, ele estaria sendo mantido vivo, entendeu? Porque tem muita, para quê? Para que o hospital continuasse a ganhar as diárias, né? Como ele não tinha, era um hospital público que não tinha o que ofertar, né? Existem muitos casos, é porque a gente não pode provar, né? Não tem como provar, de pessoas que já estão praticamente desencarnadas, estão mantidas à custa de aparelhos, os médicos sabem que não tem retorno clínico, clinicamente está morta. Como aquela pessoa tem recursos para manter as diárias nos hospitais, eles mantêm aquela pessoa, aquela criatura, sob o controle de aparelhos, tá entendendo? Isso deve ser um sofrimento muito grande para aquele espírito que está ali apegado, ligado ainda naquele corpo. Porque eles continuam mantendo as funções do corpo físico funcionando, sabendo que ali não existe mais condições daquela criatura voltar, né? Quando o dinheiro acaba, claro, aí eles vão lá e desligam. Isso também acontece muito.
é a tecnologia usada em nome do dinheiro, e não para salvar vidas. Isso é tão verdade o que você está falando, que a própria médica, eu falei com a médica da UTI, porque como eu fui a última pessoa para ir no sábado visitar ele, praticamente à força, porque ninguém queria ir, ninguém queria assim, não era porque não queria ver ele, era porque via ele naquela situação, e a família, a mãe disse, não vou, ninguém vai, ninguém. Então fui eu. Aí o que acontece? A médica me disse, ela disse, eu estou só esperando um exame para poder a gente abrir o protocolo. Aí a família já achou que tinha aberto, né? E era do SUS, com certeza uma UTI, é caríssima. A medicação é caríssima. Aí essa médica deu o plantão a noite todinha, né? No domingo de manhã, quando o hospital chamou a família, a gente foi lá, era a própria médica que estava na porta do hospital esperando. Aí eu fui conversei com ela. Eu disse, aí nem deu tempo para abrir o protocolo. Ela disse, não. Mas olha como a conversa dela, né? Que eu pensei que nem existia isso. Mas eu fiz uma medicação nele para manter ele vivo, ou seja, não ele, mas assim, tipo, o monitor, O o corpo, continuar. Isso, continuar com aquelas funções. Eu fiz uma medicação para manter ele vivo até de manhã, porque eu queria que a mãe viesse e visse ele ainda vivo, como a mãe acompanhou, uns 15 dias, eles pegaram certa, tipo, afinidade com ela, assim, por mãe, né, que tá ali sofrendo, vendo o filho não UTI. Ela disse, eu queria que ele tivesse vivo, ou seja, isso que você disse é verdade, que ela manteve, ela queria manter, mas aí onde entra, Deus disse, não. Aí quando foi 7 horas, e ela manteve ainda, a medicação foi até de manhã, só que 7 horas, quando eu estava passando o plantão, o coraçãozinho dele parou de tudo, pronto, e não teve como a mãe ver ainda. De 7h30 ligaram para ela. Ou seja, eles mantêm, como você está dizendo, eles mantêm drogas que fazem com que a pessoa pense que a pessoa está viva e é o corpo. Né? Para você ver, se fosse particular, ia manter, até ganhar o dinheiro. Mas não é SUS. Ele estava gastando, a UTI gasta, e o cérebro tinha realmente falecido, os exames neurológicos constataram, e aí eles fizeram isso. Mas aí não deu tempo para abrir esse protocolo, para eles tirarem os aparelhos, e Deus disse, não, o Espírito, eu não vou esperar protocolo, não, vai logo. Aí foi, né? Para ver como é, mas isso é pura verdade que você está falando, viu? É verdade que nós todos somos devedores, trazemos inúmeras dívidas, né? Mas o que muitos médicos estão levando no seu histórico para o plano espiritual de crimes praticados não está no gibi, viu? A maioria, assim, não tem a noção da responsabilidade que possuem, do compromisso que assumiram, né? Infelizmente, muitos voltam com muitos comprometimentos. Não que nós não voltemos, mas pela profissão que assumiram, né, a responsabilidade deles é muito grande, muito grande. Pena que a maioria não tem consciência disso. E tem um médico, agora eu me lembrei de um médico, né, que eu trabalhei muito com ele. Ele disse desse jeito, uma vez, né? Ele falou várias vezes para a gente, ele dizia, ó, chamava a gente e dizia, paciente tal, se parar, parou. Ou seja, ele nem se importava de fazer reanimação, de fazer... Claro que existem casos, não é que você vai prolongar o sofrimento, não tem jeito, mas na minha opinião, que na hora, mesmo sendo idoso, mesmo sendo uma pessoa com câncer terminal, vale a pena você dar aquele conforto que dá para uma pessoa nova, uma ressuscitação, uma medicação, porque o tratamento é igual, mas ele dizia, se parar, parou, acabou, nem me chame, parou. Quer dizer, desse jeito, eu digo, achava uma forma tão grosseira assim, né? Mas claro que ninguém obedecia a ele, quando o paciente chamava e ele tinha que vir. Então, assim, muitos médicos, são muitos, mas é muitos assim que eles, eu não sei se é a medicina que deixa eles numa frieza muito grande, mas existe, muitos casos, viu, de negligência. Eu estou viva, graças a Deus. Eu estava ouvindo e ouvi quando a Gódiva estava falando do médico sem almoço e ela sem almoço. E uma vez eu cheguei numa clínica que era particular com o meu filho mais novo, ele passando muito mal,
mas ele sempre foi muito seguro de... Eu estou com vontade de vomitar, e se segurava e não vomitava, e a gente tinha que levar ele para o local correto, porque senão ele não fazia em qualquer lugar. E eu cheguei na clínica, ele muito enjoado, e a atendente virou e disse assim, a senhora aguarda um pouquinho. Tá, aguardo. A pediatra já vem. Ok, eu aguardo. E nessa nada do aguardar 5, 10, meia hora, 40 minutos, e nada da médica aparecer. Eu falei, vem cá, vocês vão esperar ele morrer para vir alguém atender? Não é possível. E nessa época eu morava no Espírito Santo, num local bem pequenininho, chamado Aracruz, e o bairro que eu morava era Coqueiral, menor ainda, onde todo mundo se conhecia, e, peraí, a médica já vai vir. Eu digo que a médica vai vir. Aí o Rafael falou, mãe, eu quero vomitar. Eu digo, meu filho, pode vomitar em cima da mesa, no sofá, na prateleira, aonde vier. Porque aí a Gódiva falou que a sobrinha dela incorporou a Gódiva, eu lembrei disso. Eu falei, você vomita onde você quiser. E entrei na clínica, batendo em todas as portas, porque eu queria a médica naquela hora. Eu estava ali, como diz o Edilson, eu estava pagando, aí o negócio é diferente. E eu quero a médica. Não, a médica está dormindo. Eu digo, a médica está dormindo, meu filho está morrendo. Então, quer dizer, filhinha, se não tem condições de fazer um plantão, passa para frente, sabe? Arruma outra pessoa que vá fazer junto com você, que dá para descansar. Eu realmente apelo, desculpe, mas eu saio da linha nessa hora e não adianta todos os estudos, todas as palestras que a gente assiste, eu saio da linha. E Gódiva, você paga 300 e poucos reais, né? Muito barato. Se eu for pagar um plano de saúde para mim, aqui no Rio, é mais de 2.700 reais. Então eu também não pago, eu vou para a UPA. Aqui em São Vicente, né? Eu acho que tem um médico que ele dizia era assim. Ele ainda está dando plantão, viu? Ele adora futebol. Aí, quando tem jogo, né? Mesmo naquela época que o Brasil perdeu, né? No campeonato, a gente trabalhando lá. Aí ele diz assim: não me chame enquanto estiver tendo jogo. Porque eu trabalhava em emergência, era a gente que chamava ele, né? Para atender. Só me chame no intervalo e é rápido. Quando entrar o jogo, nem adianta, não me chame, não. Aí eu digo, poxa, e agora o paciente vai esperar, vai dizer, a doença vai dizer, não, deixe terminar para poder chamar. E ele dava trabalho para vir, viu? Não vinha, não. É E só hoje você ele dizer, está lá não, trabalhando. ele tá assistindo o jogo, ele só vem quando terminar. E o pior é que algumas pessoas já sabem, todo mundo já conhece, ele é conhecido, a Marlene conhece ele, o nome dele é Carlos Pedro. E ele é um excelente cirurgião, viu? Top mesmo. Só que ele é assim. Agora, na hora que chegar a polícia, que você diz que vai chamar a justiça, aí ele vem, mas se não for assim, não tem não, SUS não. E particular, agora se assim é particular, aí ele vem. Mas SUS, ele dizia, ó, no intervalo, viu? Porque durante a partida não me chama, não. Se for SUS, é engraçado, viu? E ele ainda hoje está lá, trabalhando. Trabalhando não, né? Está enganando os pacientes. Pois é. Agora, engraçado, ele é assim, a gente não sabe se tem raiva dele ou o que é, porque ele é um cirurgião que, mesmo o SUS, no trabalho dele, ele operando o paciente, ele não faz distinção na hora do procedimento da cirurgia. Ele é um excelente cirurgião, mas preguiçoso para ir atender. Para você tirar ele do SUS para ele atender, não vai não, só com dinheiro. Eu assisto a muitas séries médicas, assim como as policiais, e, aliás, eu assisto tudo, eu adoro assistir as coisas, eu gosto de ver a realidade das coisas que é representada na arte. E nas séries médicas, principalmente as norte-americanas,
muitos pacientes são resgatados, né, pelos paramédicos e tudo, levado para os hospitais, e assim que eles ou recobram a consciência, ou se dão conta de que estão no hospital e tudo mais, eles fogem, porque lá tudo é pago, e se você não tiver como, vai se complicar, né? Não tem saúde pública gratuita por aí afora, é somente aqui mesmo no Brasil, que é o SUS. Só nós temos o SUS. Pois é, aí a fama do SUS fica, né, as pessoas falam mal do SUS, mas na maioria das vezes é por conta dos profissionais que estão ali, né? Porque é aquela velha história, eu trabalho por amor ao dinheiro. Então, o SUS é uma bênção. Infelizmente, os profissionais, e que não são todos, não vamos generalizar, que dificultam, né, o acesso a essa saúde que a gente tem. Então, só lamento. É isso. Sim, Glauber, com certeza. Eu fiquei hospitalizado no hospital regional, vejo as pessoas falarem mal do hospital regional e tal, não sei o quê, que é um matador. Eu não falo mal do regional porque eu fiquei lá internado e eu não tenho do que falar do regional, o atendimento muito, pelo menos comigo, eu não tenho do que falar, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas vão para o regional e lá eles fazem um check-up quase que completo da criatura. Às vezes a criatura tem uma doença que não sabe nem que tem, lá no regional eles terminam descobrindo, né? Então, ainda bem que a gente ainda tem o regional, ainda bem que a gente ainda tem o SUS, apesar de, como você falou, o problema não está no sistema, o problema está nos profissionais, muitos deles que estão lá, né? Então, faço aqui essa ressalva. Eu lembrei agora da minha mãe, mas ela dizia assim, que se rico não morresse, pobre morria só de desgosto, né? Mas na hora que o camarada vai para um hospital com uma doença, né, os médicos que não conseguem salvar aquela vida, independente do que ele tem no cofre, né, isso mostra para eles que eles não estão acima, como ninguém está acima, né, dessa força maior que é Deus. Né? Ninguém é senhor da vida. Né? E é isso, né? Há casos, claro que quem tem riqueza, dinheiro, consegue, tem uma facilidade maior, isso é inquestionável, isso é inegável. Você vai ser melhor atendido, vai ter acesso aos melhores exames, isso aí não tenha dúvida. Mas, meu amigo, quando chega a hora, não tem médico bom nem ruim. É verdade. Né, Graça? E às vezes, assim, eu não sou a favor de briga, nem estou falando que a gente deve brigar no hospital. Mas às vezes é preciso. Mas precisa, porque como eu já tive essa experiência de estar lá, eu via que as coisas só resolvia quando o povo começava a gritar e dizer mesmo coisa. E teve um caso, eu nunca esqueci, né, que era à noite, a gente estava de plantão, e o SAMU levou um paciente grave, vítima de um acidente, e esse médico, ele tanto trabalhava nesse hospital, né, que ele levou, que é o que eu trabalhava, conhecia quem estava de plantão, e ele também trabalha no SAMU. Aí nesse dia ele chegou, e ele é bem assim, ignorante mesmo. Ele não leva desaforo para casa, como dizem, né? Aí ele lá, aí o médico não queria atender, o da emergência. Não, não é aqui não, aqui já está cheio, leva para o outro hospital. Aí ele disse, como é? Não vai atender não? Vou não. Aí ele pegou a arma, ele estava armado. Disse, pois se não atender, pois você não vai atender não? Pois. Aí ele começou a ameaçar o médico, deu uma briga e partiu para cima dele. Aí ele só botou o paciente para dentro, quer dizer, o médico do SAMU. E eu já vi vários, eu digo isso que eu estava lá, plantonista ia trabalhar armado também. Minha gente, é uma confusão o hospital, viu? Já que nós estamos falando de hospital. Porque quando começava a briga, aí tinha um que pegava naquela maleta dele, tinha arma, ele saía com a arma e ali era disputa com a família do paciente. Mas a maioria. E também eles iam armados, porque na hora que a pessoa começava a brigar com os profissionais, as enfermeiras, ele ia tomar a frente e botava o povo para fora, na pé e na arma. São dois que eram bem ignorantes. Agora, realmente, quando começava a negligência, o povo começava a brigar e começava as tapas lá no pronto-socorro, no instante o paciente era atendido.
Esse médico mesmo que eu falei, que é um excelente cirurgião, ele faz a cirurgia de vesícula como ninguém na região do Cariri. Paciente, tanto SUS como convênio. Na hora que ele está trabalhando, ele não tem essa, vou fazer esse aqui do SUS, mal feito, e vou fazer esse que é particular, o convênio, mal, bem feito. Não. No momento que ele está com o paciente na cirurgia, que ele abre o paciente, ele ali acabou a classe, se é convênio particular, ele faz o trabalho dele bem feito, o paciente só morre na mão dele, no centro cirúrgico, se realmente chegou o dia. Inclusive, a cirurgia deles não infecciona, é difícil a cirurgia dele. Eu acho que nunca vi caso de cirurgia dele infeccionar. Ele é um bom cirurgião, mas ele é podre de preguiça. Para tirar ele, para vir atender um SUS, ele mesmo diz e só vai na briga, lá no pronto-socorro, por ameaça. Já teve um caso que, uma vez, foi dois pacientes, duas pessoas brigaram, e o que o povo fizeram? Levaram o primeiro, foi esfaqueado, depois levaram o segundo para o mesmo canto, e ficou. E nesse dia ele é mole, mole que só. Aí nesse dia, ele foi chamado como cirurgião, minha colega foi quem foi auxiliar ele. E aí entrou pessoas para brigar, e começaram a brigar, né, os pacientes feridos, só que um estava menos ferido que o outro. E aí entrou a família do outro e botaram a arma na cabeça dele. Pronto, eu disse, ele vai morrer aí, na cabeça dele, na cabeça da minha colega. E aí foi um rebuliço danado nesse dia, porque quem foi que disse que ele teve coragem mais de atender o povo? Porque ele é assim, na hora que você briga, que ameaça e tudo, aí ele se aquieta para atender. Aí por isso que eu digo, a gente não sabe se tem raiva dele ou se ao mesmo tempo não tem, porque ele é bom como médico, né, nesse momento, mas é preguiçoso mesmo. Mas aí, olha, pronto-socorro tem que saber a história, que é como a Edu disse, muitas vezes tem que ir realmente, você deixa a educação, baixa a ignorância assim, no momento e grita, porque senão, que nem Márcia fez. Se não for assim, não é atendido, não. Felizmente, o SUS é assim, né? E Márcia estava pagando. E muitas vezes, pagando, você não é atendido. Né? Graça, eu não fiz. Desculpe. Não, Eu não fiz uma única vez só, não. Eu já fiz isso várias vezes, porque, infelizmente, é a única forma. Mas eu também agradeço muito os hospitais daí, porque o meu pai foi muito bem atendido, graças a Deus. Eu acredito que se meu pai estivesse morando aqui no Rio, ele teria ido, tudo bem que não era o dia dele, mas ele teria ido antes, porque aqui os médicos são mega negligentes. E os daí, o meu irmão esteve aí, foi ficar no hospital com meu pai, e o meu irmão ficou assim, muito surpreendido, dizendo a forma que o meu pai estava sendo tratado, não só meu pai, os outros pacientes. Então, quer dizer, a medicina ainda é bem melhor do que aqui do Rio. Só para dizer a vocês que vou precisar sair, viu? Tenham todos um bom dia. Tá bom, mas não vai pro médico não, né? Oi? Mas não vai pro médico não, né? Não, Valeu. não, vou aqui para a escola retomar. Até a próxima. Mas é isso, minha gente. Agora está no horário pelos estudantes. Eu acho que é assim, se a gente também começar a pensar por um lado, não é que a gente vai entrar em defesa de ninguém, mas veja, há uma demanda muito grande, há uma demanda e poucos profissionais. É porque a gente foca só mesmo ali naquele que está na nossa vista, né, que é o profissional. Não que eu esteja defendendo, mas eu passei, depois dessas minhas experiências, a valorizar muito esse pessoal, mesmo aqueles mais arrogantes e intransigentes. E eu passei por muito deles. Mas eu vejo também um outro lado, sabe? E que é preciso que a gente também converse, debate sobre essas questões. A demanda é grande. Há muitas pessoas carentes, necessitadas, que não têm condição de pagar um plano ou pagar uma consulta, né? Então, essas pessoas só recorrem à única coisa que dispõem, é uma UPA e é um hospital. Então, tem também aquilo que está por trás, a indústria farmacêutica, que não deixa aquelas soluções mais fáceis, né, chegue às pessoas, para manter as pessoas na dependência. E eu também tenho muito medo, assim,
quando você, Graça falava aí, que certamente com muita propriedade, porque ela vivenciou isso, né? A gente só de ouvir falar ou poucas vezes experimentou, mas eu acho muito temeroso a pessoa quando parte para essa radicalidade, ali, a família, porque está entregando na mão a vida dessa pessoa profissional que foi violentado, que foi agredido. É um perigo. Porque se ali ele não vai cometer um crime ali, mas ele tem todos os recursos ali para posteriormente, na medicação, enfim, não estou dizendo que isso aconteça, eu só estou dizendo que é um risco, né? Mas muitas vezes a gente não pensa, lógico, né? Não estou dizendo que na hora da agonia ali, que você está vendo seu parente, aquela coisa toda, né? Mas tem muitas questões que precisam ser sempre levantadas para que a gente passe a valorizar determinados profissionais, né? Eu sempre, desde de jovem, que eu tinha sempre 3 profissões que eu acho que merecia ganhar todos e qualquer recurso que o Estado pudesse pagar, que era professora, policial e médico. Hoje eu revejo todos os 3, com toda a honestidade, eu revejo muito isso, por culpa de muitas vezes do que a gente vê, né? Do que a gente presencia. Porque um educa, o outro protege e o outro salva. Então, sempre pensei que esses 3 profissionais, essas 3 categorias, deveriam ganhar o teto máximo. Ao invés de um deputado e um juiz ganhar, quem devia ganhar esses 3 profissionais? Mas aí a gente começa a refletir e ver as situações em que muitas vezes não são esse profissional, mas é quem está por trás. É quem está por trás. Né? Quando a gente fala da eficiência na educação, quem está por trás de prover uma educação de qualidade é quem não está nem aí, né? E não está por nada. Paulo, só completando aqui, interrompendo um pouquinho teu raciocínio, né? Nessa, como em todas as outras profissões, eu acho que o que está faltando também é um exame mais apurado daquelas pessoas que estão realmente vocacionadas para seguir aquela profissão. Porque existem médicos, policiais, professores excelentes, assim como existem também os péssimos profissionais. Claro que hoje a gente vê um destaque maior para os péssimos profissionais, porque hoje não existe, vamos dizer, alguma forma de se identificar aquela pessoa que é vocacionada para aquela profissão. E aí a gente vê o que está aí, né? Exatamente, Edu. Né? Eu acho que Deixa está eu... faltando isso, né? Talvez no início da Certo. formação ou antes da Mas formação, veja, aquela pessoa ser submetida, tudo bem, ser submetida a uma espécie de exame vocacional, não sei, pronto, algo do tipo. exatamente. Olha, mas veja, toda pessoa vocacionada, seja para qualquer área, ela vai enfrentar muita dificuldade. Quando a pessoa é vocacionada, ela vai direcionar todo o seu entendimento e sua compreensão para mudar algo que ali está errado. E essa pessoa, ou ela vai ficar sempre à margem, ela não vai ser respeitada quando não excluída. Quando não excluída. Então, por exemplo, olha, vou pegar aqui o exemplo de Graça. Ela vivenciou tudo isso aí na prática. Mas, pela sua vocação ou pela necessidade, se manteve ali, tantos anos trabalhando e vendo aquilo acontecer, né? Vendo aquela situação acontecer. Do mesmo jeito é um caso, o policial, quando chega, que tem a vocação, entrou por uma vocação, não por uma influência de família, porque o pai era isso, mas entrou por uma vocação, porque ele queria servir à sociedade. Mas quando chega e encontra todo um sistema que está ali montado, e que você ou passa por cima de sua vocação para manter seu sonho, mas suas convicções vão ser proibidas, vão ser abafadas, do mesmo jeito é na escola. Do mesmo jeito é o professor. Quando chega com a maior vocação de ajudar aquelas crianças, de auxiliar, mas há uma direção que já está subordinada a um diretor maior, toda uma questão. Então, por isso que muitas vezes aquele vocação... Eu vejo assim, olha, agora, só para atrapalhar. Quando eu estava no Santo Inácio, no antigo Santo Inácio, no meu problema da anemia, era só estudante de todo tipo, de todo lugar que tinha aqui. E uma vez eu estava, dia de domingo, assim, 4 horas, eu fui lá para fora, trouxe soro, tudo, e veio uma estudante. Ela estava lá, trabalhando, né, de plantão. Eu não esqueci o nome dela, porque é o mesmo nome da minha menina mais velha, Carol. E ela chegou e ficou conversando comigo, essa moça.
E ela dizia, seu Paulo, eu não sei como é que eu vou restituir à minha família, ao meu pai, todo esse gasto. Na época, R$ 3.000 ela gastava. Na época, exatamente. Aí eu disse a ela, eu digo, doutora, a única forma que a senhora tem de retribuir tudo que sua família está ali fazendo é a senhora procurar ser o que a senhora está sendo hoje, uma profissional. Porque quando você é estudante, você está se formando em medicina. Você é o médico, é o clínico geral. Você passa por todo um processo. Acontece que por gasto, ou por ambição, ou até por interesse, hoje tem a tal das especializações. Cada um vai se especializando. E nisso vão lucrando. E vão perdendo a sensibilidade daquele estudante, daquele médico que estava em formação. Eu lembro que quando, por um destino da espiritualidade, um médico que estava tão longe, meu Deus, pelo telefone e solicitou um exame, e com esse exame descobriram o meu problema, eu passei 3 dias esperando que uma doutora viesse do laboratório recolher o sangue. E tinha um cara chamado Alfredo, de médico estudante de Cajazeiras, que todo dia, 6h30, estava me acordando. E aí, seu Paulo, a mulher, doutora Astrid já veio? Eu digo, não. Ele corria no laboratório e ia lá. Doutora, vai fazer o exame que o homem vai morrer. Com 3 dias, ela veio fazer esse exame. Então, quando você perde essa vocação em função dessa tecnologia que se apresenta, porque a tecnologia ela veio para facilitar a vida de todo mundo, inclusive dos profissionais. Veio para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, o profissional está se apegando a essa tecnologia. Você não vai no médico, ele nunca, não tem esse médico, seja pago, seja no SUS, seja no plano, que quando você chega, ele vai dizer o que é que você tem. Primeiro, ele lhe pergunta. Como eu sou o paciente, não sou o médico, não entendo, eu vou dizer que eu tenho uma dor aqui, que reflete ali tudo. Ele também não vai saber, vai mandar eu fazer os exames. De par do exame, do uso da tecnologia, ele vai diagnosticar o que eu tenho. Né? Ele vai diagnosticar o que eu tenho. Então, eu vejo sempre esses profissionais dessa forma. Então, perde-se muito essa questão da vocação por conta disso. Né? Porque quando chega, tem um sistema que está armado e você não pode romper aquilo ali só com sua vocação, com sua boa vontade. Você vai ser sempre o excluído. Você vai ficar sempre ali à margem. Né? Então, tem tanto um processo que a gente precisa muito repensar tudo isso para não colocar todo mundo no mesmo saco e dizer são todos iguais. Eu lembro de um amigo meu que o pai dele teve um infarto. E quando chamaram o SAMU, que chegou, o pai dele ainda lá na cama, a mãe dele disse, Neita, vamos levar para a clínica São José, que tinham condições e tal. Aí o cara do SAMU disse, minha senhora, eu posso lhe dizer uma coisa, se seu marido tiver chance de sobreviver, é no regional. Leve ele para o regional que ele tem mais chance. Infelizmente, tinha sido um infarto fulminante, ele ainda estava só no processo final, já chegou no regional sem vida. Mas o cara disse, ó, se ele tiver chance de sobreviver, é no regional. Por quê? Porque tem a tecnologia. E talvez esses lugares como o UPA, lógico, aqui eu não estou generalizando, UPA, esses hospitais públicos, essas questões, mesmo na carência da tecnologia, mas as pessoas que estão ali, desde a limpeza, as pessoas que estão ali na atendente, a enfermagem, as coisas, tem pessoas ali de uma sensibilidade, uma empatia, que até mesmo o paciente ele começa a se melhorar com a conversa daquelas pessoas, o bom dia que aquelas pessoas dão. Na ausência do bom dia do médico, vem aquele atendente de manhã, opa, bom dia, e passando o pano, transmitindo essas energias fluidificantes para aquelas pessoas, chega limpando aquele chão e bom dia, muitas vezes numa alegria que você diz, meu Deus, na ausência desse amor, dessa fraternidade desses profissionais, porque estão com suas cargas emocionais também lá por cima, porque tem que correr para Deus e o canto para manter seus padrões, como diz aqui o texto, esse materialismo ainda predominando nas funções, nos cargos das pessoas, a gente está gerando ainda isso, essa falta de empatia e essas provocações dessas eutanásias, do suicídio, por conta disso, né? Verdade. Vamos continuar acreditando nesse 1%. Tem uma indicação Acreditar é bom e acreditar é bom, Deus. Nós vamos fazer parte desse 1.
Então, uma indicação de psicólogo para vocês lá no grupo, viu, do SUS, para vocês que precisarem de um. Eu vi. Já viu, Godwin? Ah, que eu sou ligeira. Valeu. É isso. A gente vai fazer a prece de encerramento, mas se Graças. quiserem continuar também conversando, não tem problema. Eu deixo Graças aqui barra o prece. canal aberto e vou dar aula. Né, Graça? É do Wilson. Faz hoje, as preces dele são maravilhosas. Não, aí conversa. Eu já fiz a inicial. Espírito tem raiva de prece, já prestou atenção? Então vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, que nesse diálogo que nós tivemos na tarde de hoje, nós possamos vibrar por esses homens e mulheres que se dedicam a essa profissão, que nesse momento os hospitais, as UPAs, elas possam ser abençoadas, e que aqueles que padecem nesse momento com as suas enfermidades, com as suas dores, possam ter elas aliviadas pelo método divino de todas as almas, Jesus Cristo. E que Ele nos revista com a paciência, com a tolerância, para que, quando nós necessitarmos recorrer a esses lugares de refazimento físico, nós possamos estar bem assessorados. Assim também que esses homens e mulheres possam também receber essa assessoria divina. E que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja. E muito boa tarde. Que assim seja. Boa tarde. Que assim seja.